teologia da Reforma Protestante só lhe deu glória. Então, falar dessa expressão, o significado e essa questão da conversão dos reformados. Foi realmente uma conversão de fato? Bom, somente a Deus glória, termo latino que significa glória somente a Deus. Nem Papa, Maria ou outro santo devem receber glória ou oração de homens. Né? Vamos dizer, nesse ponto também as igrejas evangélicas, elas concordam plenamente com os reformados. Bom, o que acontece? Por que as igrejas, por exemplo, evangélicas, ainda hoje, elas diferem das igrejas reformadas e por que ela faz questão de dizer, olha, nós não somos reformados? Porque pensa o seguinte, um primeiro problema, esses homens, eles foram criados dentro da Babilônia apocalíptica, com todo tipo de engano que ela trouxe sobre a humanidade. Quando o Apocalipse diz que ela, no caso, fez com que os reis da terra se prostituíssem, claro que era uma prostituição espiritual, porque começaram a adorar, né, vamos dizer, aquelas referências católicas, os santos, Maria e aí por diante, tá ok? Então você chegar a um ponto de você ser criado numa doutrina tão errada e você conseguir se libertar dela, não é fácil. Não pode ser a crítica a uma doutrina, tem que ser realmente uma ação do Espírito Santo de Deus. E na verdade é que Lutero, Zwingli e Calvino, eles não experimentaram isso. Se tivesse experimentado, eles deixavam de matar. Nós temos um exemplo, né, de um padre católico que ele deixou de matar, ele falou, olha, eu não persigo mais judeu, eu não persigo mais nada, hoje eu sou... E ele foi seguir a fé anabatista, um homem chamado Menon Simons. Ele se converteu de verdade, ele voltou à doutrina da igreja cristã, como nós podemos afirmar que existia com certeza até o ano 100, até o ano 200, em que não se batizava criança, em que não se acreditava na doutrina da predestinação, como Agostinho ensinou, não se acreditava na doutrina da graça irresistível, não acreditava-se nessa doutrina de que fé sem vida transformada pode levar o homem à salvação, ninguém acreditava nisso. Então Menon Simons se converteu de fato, tanto que ele parou de perseguir os judeus. O que ele fazia quando ele era católico, ele era um antissemita. Então ele se converteu de fato. Lutero, Calvino e Zwingli, eles continuaram perseguindo e matando os católicos. Vocês vão encontrar na história diversas guerras católicas protestantes, ok? Eles fazendo guerra entre eles, se matando. Nesse meio, né, do caminho, os reformados matavam os anabatistas, por eles não aceitarem o batismo infantil. Os católicos também matavam os anabatistas, porque chamavam eles de reformados. Eles não eram reformados. Os anabatistas existiam muito antes, né, de Lutero. Isso testemunho até de bispos católicos, testemunho de historiadores católicos, confirmam que os anabatistas existiam. Os católicos nunca conseguiram exterminar com esse grupo, como eles chamavam, né, de rebatizadores, esse grupo que rebatizavam eles. Então você está, vamos dizer, recebendo uma formação herética, como Lutero recebeu, eles vão se libertando de alguns detalhes, nunca se libertam completamente da Babilônia apocalíptica, tanto que eles já retornaram para a Babilônia apocalíptica, já assinaram um documento dizendo para a Igreja Católica que ela é a Igreja Mãe. Né? E eles têm que chamar ela de Igreja Mãe. Por quê? Porque eles têm doutrinas que nasceram no seio da Igreja Católica, que antes da Igreja Católica ser organizada, aquela doutrina não existia. Como os reformados defendem essa doutrina, então eles têm que chamar ela de mãe. Só que a Bíblia diz claramente que ela é a mãe das prostituições. E as igrejas reformadas dizem que ela é a igreja mãe. Tá bom? Então, eles não mudaram de fato de vida e eles só abriram mão de algumas doutrinas da Babilônia apocalíptica. Ou seja, não foi uma conversão de fato, né? O próprio Lutero,
ele escreve uma obra chamada Dos Judeus e Suas Mentiras. É verdade que os judeus erraram muito na história, mataram o Messias, é verdade, mas não justifica Lutero, no seu livro, defender que as suas sinagogas deveriam ser queimadas e que eles deveriam ser mortos. Como podemos dizer que o Espírito Santo agia nesse homem? É claro que não. Você pode pegar o livro dos Judeus e Suas Mentiras, é um livreto pequeno, e esse livreto ele foi usado até por Adolf Hitler para justificar a perseguição aos judeus. Na crença deles, só existe 2 segmentos de cristianismo. Ou você é católico ou você é reformado. Na crença de Hitler. Isso está errado. Ou você é católico ou você é reformado, ou você é cristão. Não, dizer que existe só essas 2 opções está errado, né? Mas Adolf Hitler dizia, olha, se você é reformado, está aqui o pai da reforma, né, Lutero, Martim Lutero, defendeu que as suas sinagogas fossem queimadas e que eles fossem mortos, expulsos da Europa, mortos. Então, infelizmente, foi esse o exemplo que a reforma protestante deixou. Por que é importante nós frisarmos isso? Eu repito, não existe nenhuma dúvida que a Igreja Católica é a Babilônia apocalíptica. As igrejas reformadas negam isso. Por que eles têm que negar? Eles têm que negar porque a Igreja reformada, ela mantém doutrinas que nasceram ali no seio da Igreja Católica, depois que Constantino organizou a sua igreja. Entre elas, a doutrina da predestinação. Eles mantêm essa crença. Então, eles não podem dizer que a Igreja Católica é a Babilônia apocalíptica. Bom, qual o argumento deles? Que se derruba fácil, né? Eles dizem o seguinte, não, a Babilônia apocalíptica era o Império Romano. Era o Império Romano, não era a Igreja Católica. A Igreja Católica nem existia quando João foi revelado sobre a Babilônia apocalíptica, porque João diz, né, que a Babilônia apocalíptica é a cidade onde estão as 7 colinas. Bom, é verdade que no momento que João é revelado, ali pelo ano 95, ano 100 da era cristã, a Igreja Católica Apostólica Romana ainda não existia. Ela ainda não havia sido organizada pelo imperador Constantino, tá bom? Agora, é verdade também que o Império Romano era a Babilônia apocalíptica, tanto que ele adorava Semíramis, chamando de Diana dos Efésios. Só que no ano 431 da era cristã, esse Império Romano, que era a Babilônia apocalíptica, transferiu toda a sua religiosidade da Babilônia para a Igreja Católica em um concílio na cidade onde era a sede da adoração a Semíramis, que era Diana dos Efésios. Então, a Igreja Católica é sim a Babilônia apocalíptica. Nenhuma outra instituição você pode dizer o que o Apocalipse fala dessa instituição que é a Igreja Católica. O Apocalipse diz que ela estava assentada sobre os reis da terra. Nenhuma instituição esteve assentada sobre os reis da terra. A Igreja Católica esteve assentada sobre Carlos Magno, organizou então o Sacro Império Romano, onde o Papa mandava mais que o imperador. E até hoje, o Papa ele ainda mantém um certo domínio sobre os governadores do mundo. Até o mundo islâmico, até o mundo muçulmano, mantém um respeito anormal por esse grande candidato a falso profeta. Então, nenhuma outra instituição se aplica tão bem essa descrição de que ela estava sentada sobre os reis da terra. Nenhuma outra instituição se encaixa tão bem o dito dela: sou rainha, não sou viúva, mas vou continuar aqui governando, o rei não se intromete no meu governo. Ou seja, como se Jesus não tivesse direito a esse reino que ela mantém no seu controle, inventando as suas tradições. Então, em terceiro lugar, o sangue dos santos, quando a Bíblia diz que ela estava bêbada, embriagada com o sangue dos santos, por quê? Porque essa igreja, desde Constantino, mas principalmente desde Agostinho, que decretou, olha, não entregar as crianças para serem batizadas e rebatizarem no entendimento deles. Os nossos membros, quando vão para essas igrejas anabatistas, rebatizadoras, é crime de morte, tá bom? Então eles passaram a matar os cristãos.
como os reformados também fizeram. Zwinglio, Lutero e Calvino, os três mataram pessoas que não concordavam com a sua doutrina, né? Calvino ainda deu chance aos cristãos: eu dou chance a vocês, ou eu vou matar vocês ou vocês saem de Genebra, né? Um homem muito misericordioso, né? Um homem conhecedor da graça de Deus, né? Que exemplo de graça de Deus é esse, gente? Vocês estão invertendo a história. Estão invertendo a história. Um homem desse não pode estar em outro lugar a não ser no inferno, a não ser que tivesse se convertido. Se tivesse se arrependido, aí seria como Paulo, mas enquanto não se converteu, ele é como Saulo de Tarso. Se Paulo tivesse morrido antes da conversão, como assassino de cristãos, ele ia para o inferno. Se arrependeu, então ele vai para o céu. Calvino nunca se arrependeu. Ele escreveu diversos documentos defendendo a sua atitude de matar aqueles que pregavam uma doutrina diferente da doutrina que ele defendia, né? É por isso que existe um livro interessante de ser lido. Que amor é esse? Né? Descrevendo as pregações de Calvino e deixando claro, isso não é atitude cristã, não é um amor cristão.